Oi pessoal, aqui é Laís do canal Entre Histórias, um vídeo extra aqui no canal pra falar da primeira parte desse livrinho aqui que nós estamos lendo juntos, que é Outlander. Gente, esse livro, ele é gigante, todos nós sabemos. Ele tem 700 e poucas páginas, mas a primeira parte acaba logo no início. Pra mim, que tenho essa edição aqui da editora Saída de Emergência, acaba na página 100, a primeira parte, ó. Aqui começa a segunda parte. Eu já comecei a ler, agora eu tô na página 160, mas acaba a primeira parte. Então vamos falar um pouquinho para vocês que estão lendo junto comigo Outlander, ou quem já leu e quiser relembrar dessa primeira parte do livro. Aqui nós vamos ser introduzidos literalmente à história nessa primeira parte, né? Nós vamos conhecer a Claire, o livro é narrado em primeira pessoa, então é narrado por ela. A gente vai conhecer a Claire e entendendo aos poucos o que ela está fazendo na Escócia. A gente vai conhecer também o marido dela, o Frank, e outros personagens que parecem secundários, mas que têm uma importância para o andar da história, assim como a dona da pousada, como o reverendo, acho que não é reverendo a função certa, eu sempre esqueço a função correta dele. O homem que vai levar ela para conhecer as plantas diferentes, por que a Claire gosta tanto de plantas. Então, assim, vamos resumindo, né? Ela acabou, na verdade, né, a guerra, e ela e o marido, Frank, ficaram muito tempo separados porque os dois serviram na guerra. Ela como enfermeira e ele na parte da inteligência. Só que essa guerra acabou. E depois de tantos anos separados, eles resolvem, antes do Frank assumir um cargo como professor em Oxford, eles resolvem passar um tempo meio que de lua de mel, sabe? Se reconectando, e eles acabam indo para a Escócia. Um dos motivos para eles irem para a Escócia também, além de ser um lugar mais calmo, mas também não tá tão comemorando o fim da guerra assim, é porque o Frank, ele é muito ficcionado em história e na árvore genealógica dele, e ele sabe que lá na Escócia ele vai conseguir alguns dados, algumas pistas sobre antepassados dele, e realmente isso acontece, e ele acaba descobrindo que ele tem um parentesco com um capitão que era o Jonathan Randall, na verdade conhecido também como Jack Black, e que foi um cara bem honrado lá na época dele e tal, era um capitão bem honrado, apesar de que tinha várias denúncias contra ele, mas nada que fosse adiante, até porque parecia que tinha muita proteção assim de cima, sabe? E a Claire, ela tá meio assim, sem o que fazer, porque ela não é mais enfermeira, então ela desenvolveu essa paixão pela pesquisa de plantas diferentes, de saber o que é, pra que funciona. E eles acabam descobrindo algumas coisas, inclusive, como o Frank gosta muito de história, eles descobrem um ritual que acontece lá num ponto onde tem várias pedras, inclusive um cartão postal lá da Escócia. E eles vão lá e veem todo um ritual que acontece naquele lugar de mulheres que dançam ao redor das pedras, é algo bem bonito. E no dia seguinte, um pouco depois, a Claire retorna a este lugar, porque ela viu algumas plantas diferentes e ela quer ver o que é e etc. Resumo, gente, que umas músicas começam a acontecer e ela se vê 200 anos antes. Ela tá em 1945 e ela se vê em 1743. Claro que isso demora um pouquinho pra ela entender, né? Ela acha primeiro que ela tá no mesmo lugar e que, sei lá, estão fazendo a gravação de um filme, sabe? Ou é um povoado que ainda mantém alguns costumes antigos. Ela demora a entender o que realmente aconteceu. E quando ela tá nesse lugar, ela vê barulho de guerra, meio que de guerra, assim, sabe? O pessoal correndo e bala e tiro. E ela encontra um homem que é a cópia do marido dela. Ela, inclusive, acha que é o Frank, o marido dela, mas não é. E aí a gente vai conhecer esse personagem que é o Jack Black. Eu já li esse livro, né? Eu tô relendo. Então, quando eu vi o nome dele, já deu aquela coisinha assim no coração, gente. Ao mesmo tempo, ela é resgatada por um grupo
escocês e acaba ficando com eles e ajudando eles, até porque tem um ferido ali, que é o Jamie, ajudando, que eu digo assim, porque, né, o Jamie tá ferido, então ela ajuda a colocar o braço no lugar e o ferimento dele e tudo, e ela é levada, então, para o Castelo Leoch, que aí é a nossa segunda parte do livro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Castelo Leoch, que daí começa na segunda parte do livro. Então, aqui, nessa primeira parte, a gente tá sendo realmente introduzida a história. A gente tá junto com a Claire, né? Porque ela que tá narrando. Então, você também tá confuso, querendo entender o que tá acontecendo, como que ela foi parar 200 anos antes. Ela não sabe em quem confiar. Aqui ela também é apresentada a novos personagens, como o Dougal e Mackenzie, e ela não sabe em quem confiar direito. Enfim, gente, eu tô adorando, né? Eu já amava esse livro e fazer essa releitura tá sendo muito bacana. E adorei essa primeira parte e a segunda já tá engrenando, então quando terminar a segunda eu venho falar um pouquinho dela aqui pra vocês. Eu quero saber se vocês estão lendo junto comigo, o que acharam dessa primeira parte do livro. Pra mim, a escrita da Diana, ela é surpreendente, eu gosto demais, ela é envolvente, é um livro grande, mas quando você vê, sabe, já passou as páginas, porque a escrita dela é muito envolvente, a gente quer saber o que vai acontecer, então eu tô gostando bastante dessa releitura, tô gostando bastante, gostei muito da primeira parte, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam. E não esquecem, se você é novo, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa família de apaixonados pela literatura, deixa seu joinha que ajuda muito o canal a crescer. E se você quiser ler Outlander junto com a gente, bora ler, a gente ainda tá no começo. Se vocês já estão em algum livro mais à frente, tipo 2, 3, 4, dá uma seguradinha que daqui a pouco a gente chega lá. Um beijão pra vocês, até o próximo vídeo.